A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja de vencedores, amém? Quantos querem receber a palavra do Senhor, diga amém. Amém, irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês. O título dessa mensagem é A Chuva do Céu. Amém? Não é só uma palavra, é uma palavra profética do Senhor. E eu creio que essa palavra é para mim, para você. Não sei se você sabe, chuva é sinal de favor. Chuva é sinal de bênção de Deus. Quantos querem chuva do céu sobre a sua vida? Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro a minha mente para receber a tua palavra. Nesta hora, eu levo cativo os meus pensamentos ao ensino da tua palavra. Amém. Amém? Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Alguém diga amém? Amém, irmãos? Você sabe, chuva e seca pertencem ao Senhor. O Senhor, Ele é o Senhor do tempo. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é quem muda os tempos e as estações. O profeta Daniel diz que é bendito o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda os tempos e as estações. Deus tem o poder de mudar tempos e estações. Se você está vivendo tempo de sequidão, eu quero dizer que você tem que começar a ouvir o som da abundante chuva. Porque Deus é que muda tempos e estações. Eu quero declarar que se você chegou aqui com tempo de seca, você vai viver um novo tempo na sua vida. Essa é uma palavra profética que foi liberada pelo pastor Aloysio, e essa palavra é para todos nós. Se você está sentado nessa cadeira, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem um novo tempo de chuva para nós. O tempo de seca está chegando ao final, e você já vai começar a ouvir o som de abundante chuva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Secas fazem parte da vida. E nesse país nós temos vivido tempos de seca, economicamente falando, financeiramente. Mas a chuva abundante vem sobre nós. Amém, irmãos? Normalmente as pessoas não gostam muito de estações. Muitas pessoas queriam que as coisas fossem sempre iguais, sempre da mesma maneira. Mas eu quero te dizer, a oscilação faz parte da vida. Calor e frio, chuva e seca, altos e baixos. Isso faz parte da vida. Você está com sangue correndo nas suas veias, isso faz parte da sua história. E nisso também está a beleza da vida. Não sei se você, nesses dias em que a gente estava compartilhando sobre o Setembro Amarelo, teve uma irmã que ela compartilhou o testemunho dela, que ela tentou suicídio e não morreu. Quantos viram no Instagram? Testemunho de uma irmã. E nesse testemunho, quando ela estava na UTI, ela compartilha que um anjo, eu creio que foi o próprio Jesus, vai até ela
Ela estava ali internada entre a vida e a morte. Ela pensou que era um médico, porque entrou vestido de médico. Mas depois, pesquisando com as enfermeiras, ela notou que ninguém havia entrado lá naquela hora. E aquele médico diz para ela, faz algumas perguntas, e ela diz que queria morrer porque não entendia como tantos altos e baixos ela enfrentava na vida. Aquele médico olhou para ela e mostrou o gráfico do eletrocardiograma. E falou para ela o seguinte: está vendo esse gráfico? Se esse gráfico for constante, é sinal que você não tem vida, porque você morreu. Na vida é como esse gráfico. Tem um pico lá de cima e nós temos que passar pelas tribulações, como Jesus disse. Tem os picos que estão lá embaixo. Isso é sinal de vida. Se não tiver esse sobe e desce, é sinal que você está morto. É exatamente o que o anjo falou para ela. Você sabe, a Bíblia diz que às vezes, não é o Senhor que te leva não. O pastor ele te leva a pastos verdejantes. Mas às vezes a Bíblia diz que nós andamos pelo vale da sombra e da morte. Interessante, é isso que o salmista diz. Ainda que eu ande, não é o pastor que está levando. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Ele não te abandona porque você foi andar no vale da sombra e da morte. O Senhor estará comigo. Amém, irmãos? Você sabe. E Ele sempre nos conduz aos pastos verdejantes, diz o Salmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora a palavra de Deus para nós é Zacarias 10, 11. Eu pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Quantos têm orado a Deus pedindo chuva? Quantos têm clamado ao Senhor para mudar, para ter um novo tempo, um tempo de chuva sobre a sua vida? Chuva é sinal de bênção de Deus. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que é Ele que faz as nuvens de chuva. É Ele que dá aos homens o aguaceiro, é Ele que derrama a chuva. Amém, irmãos? Agora, o que isso significa? Quero ensinar alguns princípios. Primeiro, você precisa entender que a chuva do céu é para a igreja. Quantos são igreja do Senhor aqui? No Velho Testamento você vai ver que tinha duas chuvas que dizem respeito à nação de Israel. A Bíblia fala de chuva serôdia, diga chuva serôdia, e chuva temporã. Então são duas chuvas que eram derramadas, dois tipos de chuva. Amém? Então, e isso indica tempos de chuva que era derramado sobre toda a Palestina naqueles dias e até hoje. Tinha o tempo das chuvas serôdias e o tempo da chuva temporã. Chuva temporã era a chuva de outono que era derramada sobre a nação de Israel. Agora, a chuva serôdia era a chuva da primavera. Ocorria na estação da primavera. A expressão chuva temporã vem de moré e oré. Uma expressão hebraica que fala das chuvas precoces. São as chuvas iniciais. Então é aquela chuva de maneira precoce. Agora, chuva serôdia vem do hebraico malkosh. São as chuvas finais, ou seja, chuva da primavera, últimas chuvas. Guarde isso. Chuva temporã eram chuvas iniciais. Chuva de outono. E chuva serôdia eram últimas chuvas. Eram as chuvas finais. Ou chuva de primavera. Você sabe, Deus muda tempos e estações. Ele controla tanto a chuva serôdia quanto a chuva temporã, inclusive a seca.
Tudo está nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz claramente que é Ele quem envia e retém a chuva. Está lá em Levítico 26, verso 4. No Salmo 147, versículo 8, também diz: o Senhor é quem envia e que retém a chuva. Ele é que manda a chuva e Ele que retém a chuva. Amém, irmãos? Então tem duas maneiras de entender isso. Primeira coisa, que essas duas chuvas falam do mover do Espírito. De fato, chuva fala tanto que as pessoas se referem ao derramamento do Espírito. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que o Espírito foi derramado. O Espírito, ele vem como chuva. De fato, se refere sim ao mover do Espírito. Isso é um aspecto. O Pentecoste seriam as chuvas temporãs, as chuvas iniciais. Ali houve a colheita inicial, foram as primícias. No dia do Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, ali é onde o Espírito é inicialmente derramado. Então, havia um grande mover, aquele mover levou à conquista de todo mundo civilizado naquele tempo. Havia cura, havia prosperidade, havia ensino da palavra e houve grande crescimento na vida da igreja. Nos finais dos tempos serão as chuvas serôdias. E a Bíblia diz que essa chuva dos últimos dias, ela é uma chuva mais abundante. Então presta atenção. Há muitas pessoas que dizem que no início dos tempos, no início da igreja, quando veio o Pentecoste, e de fato foi um grande mover que levou a uma grande colheita. Sabemos que só naquele dia Pedro pregou, 3.000 vidas se converteu a Cristo. Mas, no tempo da chuva serôdia, a colheita será mais abundante. Então presta atenção, as últimas chuvas, elas serão mais abundantes. E eu creio que nós estamos bem próximos dos últimos dias. Se não estamos vivendo, isso até o mundano diz, não precisa ser profeta para falar, ele diz: nós vivemos o final dos tempos. De fato, a Bíblia diz que a iniquidade iria se multiplicar, e o amor de muitos, por causa disso, se esfriaria. Nós estamos vivendo esses dias, tá? As pessoas são indiferentes a muitas coisas. Elas são indiferentes à família, elas são indiferentes a relacionamento, elas são indiferentes aos filhos. A iniquidade se multiplica, o amor se esfria. Mas também é o tempo da chuva serôdia, onde as pessoas irão passar pelo maior mover e pelo maior derramamento do Espírito que nunca houve antes. Porque são chuvas abundantes. E eu creio completamente nisso. Ao contrário do que muitos dizem. O mundo vai andar assim, caminhar de mal a pior, o amor se esfriando. Mas a igreja, ela vai caminhar rumo ao arrebatamento, com um grande mover, que pessoas que viram ao Senhor. E eu creio nisso. Nós estamos às portas. Já temos experimentado de um grande derramamento do Espírito. Mas isso vai crescer. O mover vai aumentar nos últimos dias, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se você pensa que a atividade, que o mover do Espírito irá diminuir, não vai. Vai aumentar nos últimos dias. O amor se esfriará pela iniquidade crescente, mas o derramar do Espírito será superabundante nos últimos dias. Não sei o que você está esperando. A minha expectativa é pela manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que até a criação geme, aguardando o posicionamento, a manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmãos? E nós somos os filhos do Senhor. Nós somos a igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo aspecto. Essas duas chuvas também falam de nós. Também aponta para nós. Também se aplica a mim e a você. Amém, irmãos? Elas falavam do ciclo de crescimento da nação de Israel no Velho Testamento. A chuva temporânea, a chuva serôdia. Era uma expressão do crescimento da nação. E tal qual era naqueles dias, hoje também não há chuva o tempo todo.
Se estiver chuva o tempo todo, não tem lavoura. Tem tempo de sol e tem tempo de chuva, para que haja lavoura. Amém, irmãos? A primeira chuva prepara a terra para lançar a semente. Amém? E a segunda chuva é a que vai regar a terra para que a planta cresça e tenha colheita. Não sei se você conhece algum profissional, agricultor, que planta nos dias de hoje. Mas o irmão da pastora Alessandra, ele trabalha com soja. Ele é agrônomo e planta também. Direto ele fica me ligando. Ora para chover. Já tem gente que faz isso. Depois fala, ora para parar a chuva. Ora para chover de novo. Porque é assim. A chuva tem que regar a terra para lançar a semente. Depois tem que ter um tempo de seca. A planta cresce, você chove de novo para dar volume. E depois não pode chover no tempo da colheita. Tem que ter seca, porque senão não se colhe. Mais ou menos assim. Era assim desde os tempos de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, entre as duas estações, tem que ter sol. Tem o tempo do sol. Às vezes o tempo da seca talvez gere sofrimento em alguns. Amém, irmãos? Lucas 2,46. Nós vemos Jesus no templo. Mas ele tinha 12 anos. Ele estava no templo. E a Bíblia diz que ele estava... Há um texto que diz que ele estava debatendo. Mas há um texto que diz que ele estava fazendo perguntas, que é o mais adequado. Com 12 anos, Jesus ainda não ensinava no templo, mas ele fazia perguntas para os doutores da lei. E as perguntas dele eram tão revestidas de sabedoria que confrontava todos aqueles doutores da lei. Mas por que Jesus não ensinava com 12 anos? Porque não era o tempo. Porque ele ainda não tinha sequer maturidade. Mas ele era Deus, pois é. Mas ele veio como homem. E por causa da pouca idade, ele não trazia ensino. Quando é que começa o ministério de Jesus? 30 anos. Por quê? Porque um rabi, naqueles dias, só era reconhecido como rabi a partir de 30 anos, que era maturidade plena. Por isso que Paulo diz, chegado à plenitude dos tempos, veio Jesus. Aí ele traz ensino. Quando ele tem a maturidade, ele começa a ensinar. Então presta atenção. 12 anos, pelas suas perguntas, ele já teria capacidade. Mas ele segue e respeita os tempos de Deus. O próprio Cristo se submeteu ao tempo de Deus. Ele se submeteu. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele se achou como servo. E foi obediente. Obedeceu a tudo, inclusive ao tempo, aos momentos. O seu ministério só começa com 30 anos, conforme a lei judaica, respeitando os tempos. Amém, irmãos? Então há tempo para todas as coisas. Quantos creem nisso, diga amém. Então, ele não faz afirmações com 12 anos, ele faz perguntas. Ele faz afirmações a partir dos 30 anos de idade, quando ele está com a maturidade. Por quê? Porque ele aguardava o kairos, o tempo oportuno, o tempo de Deus, que é o tempo adequado. Por quê? Porque as coisas fora do tempo geram problemas. Tudo fora do tempo é um problema. Tem gente que perde o kairos, o tempo da oportunidade. Há um momento oportuno. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Jesus chegou diante de Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja todos aqueles que são enviados. A Bíblia diz que Jesus chora porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. Você imagina? O tempo da visitação era o Cristo no meio deles, e eles não reconheceram. Por isso que João diz
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, há um poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele veio para eles, para os judeus, para Jerusalém, mas eles não discerniram o tempo da visitação. Então presta atenção, eles não perceberam o Kairos, o tempo da oportunidade. Amém, irmãos? Agora, há muitos, com medo de perder oportunidades, querem fazer coisas antes do tempo. Não discernem o tempo. A Bíblia diz, palavras do homem mais sábio da velha aliança: o sábio discerne o tempo e o modo. Duas coisas que têm sabedoria: discernir tempo e discernir o modo. O sábio consegue perceber qual é o tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, temos que saber que o sol é importante para a lavoura amadurecer, para a planta crescer. Mas Deus enviará a chuva sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Há algo tremendo na palavra do Senhor sobre chuva. A Bíblia diz que a chuva é para o povo de Deus. Ela cai sobre todos, mas ela é destinada ao seu povo. Impressionante isso, né? Deuteronômio, coloca para mim, 11, verso 10. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como a uma horta. Verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Terra alta, terra baixa. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. É Deus que cuida dessa terra. Amém? Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Alguém diga amém. Interessante. O Senhor, ele faz uma comparação entre a terra da promessa, Canaã, o lugar da promessa do povo de Israel, e o Egito, que era a terra da escravidão. O Senhor faz uma comparação. Presta atenção, no Egito não incide chuva diretamente. As chuvas, elas ocorriam nas montanhas de Israel. Havia o sol, derretia a neve, que regava. Já ouviu falar das torrentes do Negueb, que eram aquelas águas que desciam pelas montanhas e regava todo o vale. A água vinha sobre Canaã e dali regava toda a terra. Era assim. Amém, irmãos? De fato, tem suprimento para todos. A chuva cai sobre todos. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os bons e os maus. Mostrando que há sim uma provisão de Deus para o mundo caído. Essa provisão de Deus para o mundo caído, vou te dar o nome dela, misericórdia. A misericórdia é a provisão de Deus para o mundo perdido. Por isso que eles ainda recebem chuva. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas a chuva não é para o mundo. A chuva não é para o Egito. A chuva é para Israel. É para os filhos de Deus nos dias de hoje. Por quê? Porque no Egito ninguém depende de Deus. Eles dependem da força do seu braço, da sua capacidade. Amém, irmãos? Agora, em Canaã, Deus muda o discurso. Ele diz, você beberá das águas dos céus. Presta atenção, os filhos de Deus bebem da água dos céus. Tem provisão no mundo? Tem. Mas os filhos de Deus bebem da água dos céus. Essa que é uma grande diferença. É por isso que em você tem gratidão. O mundo está pouco se importando, ele não depende de Deus. Mas os filhos sempre são gratos a Deus. Por quê? Porque aquilo que você bebe é a água dos céus. A bênção que vem sobre a sua vida, o dinheiro que cai na sua conta bancária, fruto do seu trabalho, você é grato por ele. Por quê? Porque você não bebe
lá da Câmara dos Deputados. Ou não, você bebe a água dos céus. É ela que rega a sua vida. Por isso a gratidão. Por isso que só os filhos são gratos. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Amém, irmãos? Agora, no Egito, os homens olham para o chão. No deserto, os homens olham para o chão. Por quê? Por causa do calor. E era assim. Eles andavam... Já viu a figura de um homem andando no deserto? A figura do homem no Egito é olhando para o chão. Escravos olham para o chão. Mas em Canaã, os homens olham para o céu. É de lá que vem o seu socorro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por quê? Porque a confiança está no Senhor. Em Canaã, a fonte é o céu. E é para lá que nós olhamos. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É para lá que nós olhamos. Nós olhamos sempre para os céus. Então, para de olhar para o chão, para de olhar para as coisas da terra. Não reconheça como a sua fonte, como a sua provisão. E não se assuste quando as coisas da terra secarem. Porque a sua fonte é o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós ensinamos com base na revelação. E não no entendimento. O ensino é fundamentado na revelação. Não meramente no entendimento humano. Há muitas pessoas que entendem. Mas os filhos caminham debaixo da revelação na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, creia. Mais do que viver baseado naquilo que você conquista, é melhor viver baseado naquilo que você recebe do céu. Porque haverá sempre peso de glória de Deus em tudo aquilo que você conquistar e alcançar. Melhor do que conquistar e ter, é ser grato àquele que é a fonte da sua vida. Amém, irmãos? O mundo conquista, os filhos recebem. Os filhos recebem. Essa é a grande diferença. Qualquer mundano vai bater no peito e falar, eu conquistei. Porque algo que ele fez sensacional. Mas a geração dos filhos dizem, eu recebi do Senhor. Eu recebi. A glória é sempre de Deus. Essa é a grande diferença. Eles dão glória ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, quando os filhos de Israel caminhavam no deserto, eles tinham nuvem, mas nunca choveu. Não havia chuva sobre eles. Não chovia no Egito porque não tem bênção de Deus. E também não chove no deserto porque não é o lugar de vida. Ali não é o lugar de vida. Deserto é tempo de teste. São momentos de teste de Deus. Por isso não tem chuva. Amém, irmãos? Tem sombra no deserto? Tem? Sim. No deserto tem maná? Tem comida. Deus não deixa perecer quando está no deserto. Tem sombra? Tem maná no deserto. Deus alimenta o povo no deserto. Tem até água da rocha, mas nunca do céu. Não tem chuva. Porque chuva é só quando Deus te leva ao lugar da promessa. Só em Canaã tem a chuva. Amém, irmãos? O problema é que no deserto os homens andam confiados naquilo que eles merecem. No merecimento. É por isso que a única coisa que a lei de Moisés conseguia fazer era sombra no deserto. A lei de Moisés consegue fazer sombra no deserto. Qualquer comentarista bíblico pode dizer que a lei é sombra de realidades. A lei nunca é a realidade.
No deserto só se tem sombra de realidades. As realidades se manifestam em Canaã. Canaã é Cristo. Só no lugar da promessa. Amém, irmãos? Então nunca chove no deserto. Não tem chuva. É por isso que aqueles que estão no deserto, muitos se perdem na justiça própria. Perecem na justiça própria. Vão questionar a Deus, questionar ao mundo. Amém, irmãos? Lei só traz seca. A Canaã traz chuva. Lá é o lugar de ser abençoado por Deus. Amém, irmãos? E de fato, o Espírito Santo nos diz que a chuva está vindo sobre nós. Eu penso que estamos aí para ter um ano. O pastor Luiz disse que essa palavra é para o ano que vem. Mas que a gente já iria começar a colher da chuva agora. Eu penso que um bom tema para o ano que vem, se eu puder sugerir, vai ser o ano da abundante chuva. Coisa nesse sentido. Chuva abundante, abundante chuva. Sinalizando que a seca terminou sobre a sua vida. Amém, irmãos? Agora, chuva não é para uma pessoa. Olha para mim aqui. Chuva nunca é bênção individual. A chuva cai sobre a sua vida. Você é abençoado e você abençoa a igreja. É desse jeito. Por quê? Porque chuva é sempre sobre toda a cidade. Chuva é sobre uma área, abençoa todo mundo. Você vai ser abençoado e muitos serão abençoados por você. Chuva é bênção coletiva, nunca é só para você. Você fala, está chovendo, pingou aqui, vai pingar ali. Ó, abençoou aqui, vai abençoar lá também. Chuva é sempre para todos. Até os ímpios, a Bíblia diz que são abençoados por causa da chuva. Lembrando que Deus derrama chuva por causa do seu povo. E todos são abençoados por causa do seu povo. A Bíblia diz que nós não deixamos. Presta atenção. O mundo não se corrompe totalmente porque é a oração dos filhos de Deus. O arrebatamento vai acontecer. Não acontece. As coisas não são destruídas porque a Bíblia diz que há o que o detém. A manifestação do anticristo. O que o detém? Os filhos. A igreja. Mas vai ser retirado o que o detém. Quando que vai ser retirado o que o detém? No arrebatamento. Então, meu amigo, nós abençoamos essa cidade, nós abençoamos essa nação. E a chuva virá sobre nós. E muitos serão abençoados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Ezequiel 34, verso 26. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. O outeiro é o Monte Santo do Senhor, tá? Que hoje aponta para a igreja. Que era o lugar da adoração. Era o Monte Santo, lá era o outeiro. Eu farei bênção. Então, a fonte da bênção é o Monte Santo, o outeiro. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Aleluia. A chuva é para a igreja, para o outeiro, é para o Monte Santo. E são chuvas de bênçãos. Amém, irmãos? Então, outeiro é o Monte Sião. Quem conhece o Velho Testamento sabe disso. Tem gente que gosta de vir só no dia da ceia e no final do ano, né? Não é participante da vida da igreja. Mas eu quero te dizer, aqui é o lugar da chuva abundante. Amém, irmãos? Porque ser participante, como você é participante, é estar na vida da igreja. É estar na chuva. Tem coisa que criança não...
Não sei se você era assim. E as coisas estão mudando, né? Mas quando eu era criança, pequena, lá em Goiânia, chuva, as crianças corriam para brincar na chuva. Quantos brincaram na chuva aqui? É verdade? Ei, era uma festa. Você saia correndo, um olhando para o outro. É verdade? Chuva era sinal de alegria. Chuva. Então nós temos que ser igual essas crianças. Que todo mundo corre da chuva, mas as crianças correm para a chuva. Você tem que correr para a chuva. Correr para a chuva é estar no meio do povo de Deus. É estar no meio da igreja, vivendo a vida da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí sim, lembrando que é só um sinal profético. Essas chuvas são chuvas de bênçãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você não pode ficar seco quando Deus está derramando chuva. Você tem que correr para o meio do povo de Deus. Você tem que correr para onde a chuva está sendo derramada. Amém, irmãos? Então você tem que amar a vida do corpo. Tem que valorizar. Quantos entendem, digam amém. Segundo princípio, a chuva do céu depende das nossas orações. Você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego. Tem 3 palavras gregas que falam de tempo no Novo Testamento. A primeira palavra que aparece é ainos. O que é o ainos? Ainos é o tempo eterno, a eternidade de Deus. Esse é o ainos. É o tempo que o Senhor vive. O Senhor não tem origem. O Senhor é eterno, o que era, o que é, o que há de vir. Deus não vive no tempo cronológico. Esse tempo humano, presente, passado, futuro. Não. Há um tempo eterno. No princípio, Deus. Se você olhar Gênesis 1, verso 1, no princípio, Deus. Deus, ele já existia, ele é o que era. Sempre. Sem origem. Ele é. Amém, irmãos? Ele vive no tempo ainos. Não tem começo, não tem fim, não se encerra. De eternidade a eternidade. Por isso que Daniel diz, seja bendito o nome do Senhor de eternidade a eternidade. Nosso Deus, o tempo dele é ainos. Mas tem uma segunda palavra que é cronos. É por isso que existe a palavra cronômetro. Já ouviu falar de cronômetro? Para que serve o cronômetro? Para medir tempo. Cronos é o tempo do homem. Por isso que tem cronologia, cronograma. O homem vive no tempo cronológico, no cronos. É o tempo que fala do passado, do presente, do futuro. Ele tem início e tem fim. É o cronos, o tempo do homem. 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 1 semana. É o cronos, o tempo humano. Mas tem o kairos. A terceira palavra. Ainos, o tempo eterno. Cronos, o tempo do homem. Que fala do presente, passado e futuro. E o kairos, que fala do tempo oportuno. É o tempo para uma ação determinada de Deus. É o kairos, o tempo da oportunidade. É aquele momento em que Deus levanta no seu trono, estende o seu cetro de justiça e diz, seja feito, seja estabelecido. Esse é o kairos. É o tempo da ação de Deus. Deus sempre age no kairos. Seja feito. Aleluia. Por isso que Jesus diz, seja feita a minha vontade, a tua vontade, nos céus, na terra como ela é feita nos céus. Porque é um momento do kairos. É o momento que Deus determina a sua vontade, que ela seja estabelecida. Esse é o tempo oportuno. Amém, irmãos? É esse tempo que Deus muda a história. Seja bendito o nome do Senhor de eternidade a eternidade.
Porque dele é a sabedoria e o poder, ele muda os tempos. Aleluia. Ele muda os tempos. Às vezes as pessoas ficam falando, isso não vai acontecer. É que você só pensa em um tempo cronológico. Passado, presente, futuro. Não, minha família sempre foi assim. Meu pai sempre foi assim. Não, meu marido, ele... Mas sempre chega um momento que Deus se levanta no trono. E faz o kairos. Muda o tempo cronológico. Ao tempo da conversão na sua casa. Eu vi isso. Meu pai é crente e é pastor. Mas eu passei minha infância, adolescência e juventude com ele alcoólatra. Sabe o que é isso? Ninguém imagina, mas chega o momento do kairos. O Eterno levanta no seu trono e muda os tempos. Ele tem o poder de mudar tempos. Não limite Deus. Você vive no Cronos, mas creia no Kairos. Amém, irmãos? Amém. Nós temos estações na vida. Há tempo de seca, tempos de testes, é tempo de preservar as nossas convicções. Eu penso que nós estamos passando isso não só como igreja, estamos passando isso como nação. Isso é um tempo de teste para o país inteiro. É um tempo de teste. Amém, irmãos? Mas há um momento que Deus determina o seu kairos. E nós temos que preparar a terra para receber a abundante chuva. Amém, irmãos? No kairos de Deus, Deus derrama a sua chuva. Glória a Deus. E eu creio que, como igreja, como nação, o Senhor está mudando os tempos para nós. Eu creio claramente que esse tempo está se aproximando. A chuva virá. Zacarias capítulo 10, o profeta diz, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva. Isso é algo determinado pela oração. Amém, irmãos? Então presta atenção. Parece incoerente. Deus sabe que vai enviar chuva, mas Ele determina que nós oremos para que ela caia. Eu vi algumas coisas aí postadas que não condiz com aquilo que nós como igreja cremos. Então, alguém postou que ir ao Senhor e pedir algo que a obra consumada da cruz já nos deu é como ir ao Gólgota e cuspir na face de Jesus. Mas muito bonito, muito aparência de piedade, mas nega o poder de Deus, porque o Senhor determina que nós sempre na Bíblia, pedir faz parte dos filhos. Por que Deus quer que você peça? Será que é para ter relacionamento? Ou será que é porque Ele é um pai que não quer te dar, que Ele quer... Por que você acha que Ele quer que peça? Porque como um pai, Ele quer que seus filhos vá até Ele. Para se relacionar com seus filhos. Então presta atenção. A chuva está determinada. E nós vamos pedir para que ela caia. É claro que tudo foi conquistado. É óbvio. Mas como eu posso criticar alguém que está fazendo algo bom, que é orar? Não tem sentido. Não tem sentido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Deus quer que você ore para quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Ele é cheio de graça e cheio de bondade. Ele não precisa de nada e nem de ninguém, mas Ele quer fazer junto conosco, porque Ele quer se relacionar com seus filhos. Amém, irmãos? Então, a graça de Deus nunca pode nos levar à passividade. Isso não tem nada a ver com graça. Você não pode colher sem semear. São princípios eternos de Deus. O que é semear? Semear é se envolver. Semear é se relacionar com esse Deus.
Então, no tempo da chuva, se envolva com Ele. Amém, irmãos? Peça, porque Ele quer te dar. Quantos compreendem? Efésios 1, verso 3, é outra coisa que tem que ser corrigida. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Mas o Senhor abençoa aqueles que pedem a bênção. Ele abençoa os que já são abençoados. Porque há uns que ensinam uma passividade em nome da graça. Isso não é graça de Deus. Deus abençoa. Ele sabe que vai derramar chuva. Peça então a chuva. Amém, irmãos? Por que será que ele diz que você já é abençoado? Será que é para que você não peça ou é para que você peça crendo? Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Será que ele retirou a palavra? É óbvio que a Bíblia diz que você já é abençoado com toda a sorte de bênção, para que você peça com confiança. Para que você peça crendo. Se achegue confiadamente ao trono da graça. Por isso, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Daniel entendeu isso lá no Velho Testamento. E quando ele percebeu que uma promessa estava para se cumprir, ele era o profeta, ele já tinha ouvido Deus. É o mesmo Deus. Ele sabia que Deus já havia falado, Deus já havia prometido. E quando ele percebeu que estava chegando o tempo de possuir a promessa, o que ele fez? Ele parou de orar? Não, já está determinado no Calvário. Como muitos dizem aqui atualmente, né? Alguns ouvem a mensagem da graça e dizem que entendem. Mas ele fala, não, agora eu não preciso orar. Eu não preciso... Esse negócio de bem, não, já sou abençoado. Muito bonito. Mas ainda não entendeu o que o Senhor está dizendo. Daniel já tinha ouvido da boca de Deus como profeta. Mas quando ele viu que o tempo estava chegando, ele foi orar muito mais. Presta atenção. Se eu sei que se orar, Deus vai mandar 50 crianças para o encontro, eu vou ficar deitado. É só orar. Vamos orar. Vem cá, irmãos. Senhor, manda essas... É claro que eu vou orar. Muito melhor orar sabendo que você vai receber. Presta atenção. Se eu falar para você que se você for lá marcar uma audiência com o governador, ele vai liberar um terreno para a igreja. É só ir lá conversar com ele. Você vai pedir ou não? Não tem essa possibilidade não, tá? Eu só tô... É claro que como pastor eu vou lá, fala, seu governador, me falar que o senhor está liberando terreno para a igreja, o senhor libera um para nós aí? Ah, libera, então tá bom, eu vou pedir. Agora eu vou muito mais confiante quando eu sei que ele já está me esperando. Sim ou não? E que a resposta é o sim. Estou nem aí para o governador, nem conheço. Eu vou naquele que é o governante de todas as coisas, é a mesma coisa. Orar é isso, é saber que ele já liberou. E tem algo, e outra coisa, que é muito melhor para nós. Ele tem. Agora eu não vou pedir? Claro que eu vou. Porque eu tenho sim. Amém, irmãos? Todas as promessas no Senhor nós já temos o sim. O que está faltando? O que falta? O que falta? Nas promessas do Senhor, todas nós já temos o quê? O sim. E o que falta? O amém. O amém é na oração. Você fala, Senhor, faça então. Se o Senhor quer mandar aqui, nós vamos fazer em breve aqui. Nós vamos comprar mais 50 cadeiras. Hoje o culto passado a gente precisou de cadeira. Hoje não está precisando não, mas eu já profetizo, nós vamos comprar mais 50 aqui. Vamos fazer culto aqui para 200, 300 pessoas. Daqui um ano isso vai estar acontecendo. Já tem o sim, só falta o amém. Amém? Olha o que Daniel fez. Daniel 9, verso 2.
No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor, o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele percebeu que já tinha a promessa sido liberada, ele falou, opa, então vou orar agora. Ele fez foi jejum, e hoje nós estamos acabando o jejum, aleluia. Então, ele sabia que era o fim do cativeiro, então por causa disso ele orou. Porque aquele que vem virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então é o tempo de chuva, se dispõe a orar pela chuva que vai cair. Então você vai orar na célula, você vai orar em casa, você vai orar no discipulado. Amém, irmãos? Ezequiel 36, verso 37. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Multiplicar homem como um rebanho é glória. Como um rebanho de santos. O rebanho de Jerusalém é rebanho de homens. Nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. E saberão que eu sou o Senhor. Quantos querem ver um rebanho de homens? Aleluia. Deus queria dar um rebanho de santos. Por isso que eles deveriam orar. Amém, irmãos? Quantos creem que é tempo de chuva sobre a sua vida, diga amém. E finalmente a chuva traz bênçãos. A chuva do céu trará bênçãos sobre a sua vida. Quantos querem bênçãos do céu sobre a sua vida? Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para mim aqui. Quando criança, quando chovia, você corria para a chuva, sim ou não? Mas agora, como adulto, quando chove, você corre da chuva. Sim ou não? Mas você sabe que tem chuva que não adianta correr dela. Quanto mais você corre, mais você fica molhado. Quantos já foram pegos de surpresa por uma chuva assim? Você sabe que a chuva do Senhor não adianta correr dela. Amém? Lembrando que chuva é chuva de bênçãos. A chuva do Senhor, você não consegue nem correr dela. Sabe por quê? Porque ela vai te pegar. A promessa para Israel, em Canaã, era... Claro que era condicional, mas era o seguinte. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí vinha, bendito será, bendito será. Ou seja, não era o povo que iria até a bênção. A Bíblia diz que ela viria sobre eles e os alcançariam. Vem cá, Paulo Éder. Sobe aqui. Chamei ele porque ele é bênção. Quem que é o Paulo Éder? Bênção. Muita gente ensina, sabe o quê? Anda a bênção. E andando atrás da bênção. Mas eu vou atrás, a bênção vai para o outro lado. Ó. Isso aqui sou eu tentando alcançar a bênção. Ó. Mas não alcanço, a bênção não para. Anda a bênção. Olha lá, olha a dificuldade de alcançar a bênção. Quanto mais eu vou até para que ela foge, mas presta atenção. A promessa do Senhor para os filhos é o seguinte. Virão até ti e te alcançarão todas essas bênçãos. É o seguinte, não sou eu correndo atrás dela. É a bênção vindo atrás de mim. Vem. Fui para casa, quem veio? Já está aqui de novo. Vou para o culto, quem é que vem comigo? Eu corro. Quem que vem correndo comigo? A bênção não tem jeito de fugir dela. Sabe por quê? Porque ela está grudada em mim. Gruda no pescoço. Ó. Onde eu vou, quem que carrego? Se eu for na casa visitar minha irmã, quem é que eu levo junto? Se eu for lá, o irmão lá está com crise com o filho, quem que está comigo? Vou lá, o casamento está arrebentado, quem é que eu levo para casa? Vou jantar com o irmão, o que acontece? E aonde eu for, quem que vem junto?
E não tem jeito de correr da bênção, porque onde eu for ele está. Graças a... Aí, ó. Pregando, quem é que grudou em mim? A bênção. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Então presta atenção. Quando Deus resolveu te abençoar, meu irmão, esquece. Não tem como. A bênção virá sobre a sua vida. Aleluia. Joel capítulo 2. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos fará dar, Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, isso é bênção. E os lagares se transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos. Aleluia. Então o que acontece com a chuva? O que acontece? Primeiro, a chuva restitui o tempo perdido. Alguém fala, pastor, é que eu sou muito velho, é que eu fiz uma besteira, é que eu fiz um monte de coisa errada, agora estou colhendo. Mas o que a Bíblia diz? Quando a chuva é derramada, ele restitui o tempo perdido. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém, irmãos? Olha para cá. No Cronos, o tempo do homem, você perdeu, acabou. Perdeu o Playboy. Já era. No Cronos é assim. No Kairos, não. Ele restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Amém, irmãos? O diabo rouba dinheiro, rouba saúde, rouba tempo, rouba relacionamento, rouba vida, rouba família, rouba casamento, rouba tudo. Mas o Senhor restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Amém, irmãos? O que o Kairos traz? Restituição na sua vida. Então esquece. Esquece. O que passou, passou. Tem uma música que diz assim: eu não vou mais olhar atrás, o que passou ficou para trás. Não temerei o que virá, minha esperança está em ti. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Quantos conhecem essa música? É música do Davi Sasser. Eu confio em ti, nada pode... Quantos já ouviram? Enfim. De fato é assim mesmo. Você não precisa, que passou, passou. O Senhor vai trazer algo novo na sua vida. Ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Amém, irmãos? Então haverá tempos novos de sonho. Você pode sonhar. A chuva também traz suprimento. O que a Bíblia diz? As eiras se encherão de trigo, os lagares vão transbordar de vinho. Isso é suprimento. Quantos querem suprimento espiritual? Suprimento material. Então nessa prosperidade do mundo, segundo Herodes, do mundo caído, tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Você é pobre, miserável. Não tem nada. A Bíblia diz que há uma igreja lá, a igreja de Laodiceia, do governo do homem, que eles pensam que são ricos, mas eles são pobres. Porque eles têm dinheiro, mas são miseráveis diante de Deus. Essa é a pior condição do homem. Pensar que é rico, porque tem dinheiro, mas a única coisa que ele tem é dinheiro. Não tem amigo, não tem gente para se relacionar. Sim, a pior condição. Tão pobre que ele é, que a única coisa que ele tem na vida é o dinheiro. Essa é a riqueza segundo Herodes, segundo o mundo. Mas há sim uma prosperidade dos céus para os filhos de Deus. Amém, irmãos? A verdadeira riqueza é contentamento, prazer nas coisas da vida. A pior coisa é poder comer e não ter fome para comer. É verdade? Tem uma coisa que dá prazer na vida, é comida. Tem gente que pode comer o que quer, mas não tem a fome para comer. Hoje eu vou entregar o jejum. Estou com vontade de comer uma picanha profética. Não dá uma vontade assim? Se você fica acusado com essas coisas, fique em paz. Eu como camarão sem condenação. Dou graças ao Senhor e... Tem gente que fica condenado, mas fica em paz. Amém, irmãos? Por quê? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece.
e com ela não traz desgosto. Essa é a verdadeira riqueza. Amém, irmãos? A melhor coisa é poder ter gente para comer carne junto com você. Ah, é bem melhor. Falo para você, melhor do que comer sozinho. É fazer um churrasco com os irmãos da célula, é melhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É por isso que é difícil se alegrar com o rico. Ele diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Deuteronômio 11:14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho. Amém, irmãos? Terceiro, a chuva nos traz um ensino, diga-se um ensino. Porque ele vos dará em justa medida a chuva. Você sabe, essa expressão justa medida vem de sidaquê, que quer dizer justiça. E a palavra chuva é a palavra moré. Sidaquê moré. O que isso significa? Ou moré sidaquê. O que é isso, pastor? É o mestre de justiça. Professor de justiça. É isso que o Senhor é para nós. O mestre de justiça. É o professor da justiça. Aquele que ensina a justiça. Amém, irmãos? O que Jesus fez conosco? Ele veio e ensinou a justiça que procede da fé. É isso que ele nos ensinou. E essa chuva da justiça que procede da fé está sendo derramada sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você já recebeu a semente desse ensino, que é o evangelho da graça de Deus. Eu falo para você, nós somos privilegiados. Muitos nunca ouviram o que nós temos ouvido. Ou pelo menos não estão ouvindo, na medida que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado o verdadeiro evangelho. Não somos os únicos, é a Bíblia. Mas nós temos compartilhado do evangelho. Sei que outros têm também, graças a Deus por isso. Porque o evangelho que é o poder de Deus. Só o evangelho é o poder de Deus. Por isso que nós não queremos perder tempo com outra coisa que não seja o evangelho. Amém, irmãos? Olha para cá. Nós temos que ser guardiães do evangelho. O evangelho que é o poder de Deus. É a mensagem. A mensagem é muito mais importante que nós. Muito mais importante que qualquer coisa. Do que o mensageiro. O mais importante é a mensagem. Lembrando que nós estamos dando a nossa vida por causa dessa mensagem. Você se entregou por essa mensagem. Jesus morreu por essa mensagem. Amém, irmãos? Só o evangelho são as boas novas. Amém? E quarto, quando a chuva vem, ela traz semente. Você sabe, né? Que o Senhor quer nos dar é semente. A Bíblia diz que Ele dá pão ao que come. Quantos aqui comem? E Ele dá mais algo, Ele dá semente ao que semeia. Então as duas coisas o Senhor quer entregar para você. Quer te dar pão ao que come, mas Ele também quer te dar semente para aquele que semeia. O pão nós comemos e a semente nós semeamos. Ele nos dá pão e semente. As duas coisas passam nas suas mãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse tempo de chuva Ele vai dar pão para você comer, em abundância, com fartura. Olha para mim aqui. Não é bênção ter geladeira vazia. Não é bênção. Estou falando que você está debaixo de maldição quando a geladeira está vazia, não. Mas você acha que é bom? Não é bom. Não é a vontade de Deus para nós. Ele quer dar pão para você. Ele quer dar pão para encher sua geladeira. Pão ao que come. Se você come, Ele vai botar o pão na sua mesa. Mas Ele também vai te dar semente ao que semeia. O pão você come e a semente você planta. Amém, irmãos? E aquilo que nós temos recebido também vai ser plantado. A Bíblia diz que a palavra também é semente.
você tem recebido, você tem que semear essa palavra na vida de outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Comece a semear essa palavra. Aquilo que nós temos recebido. A Bíblia diz que Ele garante que a semente vai germinar. A melhor coisa é plantar com a garantia que a semente vai brotar e vai dar o fruto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos creem que há um tempo de chuva? Eu não sei qual que é a expectativa do seu coração, mas a minha é muito grande. Amém, irmãos? Olha para cá. No tempo da seca, Deus tem nos abençoado. Você chegou até aqui. Olha para cá. O mundo diz que o país está em crise. Estamos no tempo da seca. Mas mesmo assim, nós estamos aqui. Temos recebido bênçãos no tempo da seca. Mas olha para cá. É tempo da seca. Mas ainda assim o Senhor tem te abençoado. Agora vem o tempo da chuva. O que você acha que vai acontecer? É o tempo da abundância. Abundante chuva. Eu creio completamente nessa palavra, irmãos. Eu creio. Me relaciono com pessoas todos os dias. Tenho visto sim o tempo da seca. Mas ainda assim eu tenho visto a mão do Senhor guardar, nos conservar. Mas agora virá o tempo da chuva. Haverá o tempo da chuva na sua casa. Virá o tempo da chuva no seu emprego, na sua conta bancária, no seu casamento. Deus vai mudar a história. O Kairós de Deus. Deus se levanta no trono, estende o seu cetro de justiça sobre nós. É o que diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. É chegado o tempo do aguaceiro e chuvarada. Alegre o seu coração, meu querido. Começa a alegrar o seu coração. Porque o tempo da chuva chegou. Amém? Fique de pé, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Graças a Deus. Fica atento. Ó. Deus vai mandar sinais da abundante chuva. Você sabe? Elias, num tempo de crise em Israel, ele orou uma vez e teve 3 anos e meio de seca sobre a nação. Ele só liberou uma palavra. Depois Elias sobe no monte com Geazi, depois de 3 anos e meio de seca. E Deus falou com ele: agora eu quero determinar chuva. Para a seca ele orou uma vez. Ficou 3 anos e meio sem chover. Mas para chover, ele orou uma vez e a chuva não caiu. Ele orou 2, a chuva não caiu. Ele orou 3 vezes e nada de chuva. E ele orava e pedia para o seu discípulo olhar para o céu. Parece que nada mudava. Orou 4 vezes e a chuva não caía. A palavra tinha sido liberada. Deus falou: eu vou dar a chuva. Ele orou a 5ª vez e nada de chuva. 6ª vez e nada. Na 7ª vez que ele orou, veio a chuva? Não. Só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, num céu azul. Só um sinal. Ele se levanta, para de orar, fala para o rei: entra na carruagem, se manda, porque eu já posso ouvir o som de abundante chuva. Presta atenção. Talvez o que você vai ver é só uma pequena nuvem num céu azul, mas é o sinal da abundante chuva
sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre a sua história. Feche seus olhos, levante as suas mãos, comece a orar. Comece a orar. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos aos céus, abre a sua boca. A chuva vai cair. Deus muda os tempos e as estações.